Boa tarde, pessoal. Eu sou o Igor, seu monitor de língua portuguesa, e hoje a gente vai estar falando sobre variação linguística. Mas o que é variação linguística? É aquela que demonstra a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados, diferentes cidades. Por exemplo, os falantes do estado de Minas Gerais possuem uma forma diferente em relação aos falantes do Rio de Janeiro. Então isso varia muito de região para região. A gente tem palavras como mandioca e macaxeira, que ambas são a mesma coisa, só que são faladas de formas diferentes em diferentes regiões do país. A gente tem a mexerica e a tangerina, que é o mesmo processo do mandioca. Então isso varia muito de região para região. A gente tem 4 tipos de variação linguística: a geográfica, a histórica, a social e a situacional. A variação geográfica ou diatópica está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações com o português do Brasil e o português de Portugal, e é chamada de regionalismo. Então, por mais que o português do Brasil e de Portugal seja uma língua portuguesa, possuem diferentes formas de falar, né? Tem um sotaque também que é diferente, e o português do Brasil já foi influenciado de diversas formas por diferentes culturas. A gente tem a influência da cultura indígena, da portuguesa, que já é a nossa língua, e a influência africana, né? E de outras regiões do mundo também. Mas as principais são essas aqui no Brasil. A gente tem a variação histórica ou diacrônica, que ocorre com o desenvolvimento da história, né? A gente tem o português medieval e o atual. Então, existem palavras que vão ser diferentes em diferentes tempos históricos. Por exemplo, o português falado no século passado é diferente do português falado hoje. Existem palavras que evoluíram, existem palavras que simplesmente sumiram e outras que foram criadas. A gente tem a variação social ou diastrática, desculpa, e é percebida segundo os grupos sociais, envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Então, diferentes classes vão falar de diferentes formas, diferentes classes sociais vão falar de diferentes formas, de acordo com o meio social em que vivem. E temos também a variação situacional ou diafásica, que ocorre de acordo com o contexto. Por exemplo, uma situação informal e outras informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Então essa variação vai ocorrer em diferentes situações, né? Como o próprio nome já diz, variação situacional. Por exemplo, uma situação que você está indo numa entrevista de emprego. Você não vai chegar na entrevista e falar uma linguagem informal. Não vai falar um monte de gíria para o seu entrevistador, que provavelmente você não vai conseguir o emprego. Você vai chegar e vai falar com a linguagem formal, com a linguagem culta, tá certo? Então, mas por que ocorre a variação linguística? Você pode estar se perguntando agora. Tendo em vista que a função primordial da língua é a comunicação, os falantes arranjam e rearranjam de acordo com a necessidade de intenção social. Então, as diferentes regiões do país vão modificar as palavras, vão modificar a língua ou mudar as palavras em si para ficar melhor para eles falarem, né? Para ficar melhor para a população falar. Por isso que a gente tem tanta variação no Brasil, por exemplo, né? Algumas regiões falam de um jeito que fica mais fácil para eles falarem. Isso é normal. Ao apontarmos essas alterações como erros, né? Ao apontar essa diferença entre as regiões do país, essa diferença linguística entre as regiões do país, a gente está cometendo o que chamamos de preconceito linguístico. Mas o que é preconceito linguístico? O preconceito linguístico é a discriminação existente entre os falantes de um mesmo idioma, que é o português no nosso caso, brasileiro, onde não há respeito pelas variações linguísticas, como sotaques, regionalismos, dialetos, gírias e demais diferenças da fala de determinado grupo. Então, como eu disse no caso da mandioca, da macaxeira, da mexerica e da tangerina, o preconceito linguístico seria como você apontar que uma das duas está errada. Ou biscoito e bolacha, né? Que é a principal treta entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro fala biscoito e o São Paulo fala bolacha, né? Então, apontar que um dos dois está errado é o mesmo preconceito linguístico, né? A gente está praticando o preconceito linguístico. Então nenhum dos dois está errado. Cada região fala de um jeito. Basicamente isso, tá? Agora a gente vai falar sobre oralidade. O que é oralidade?
Oralidade e escrita são duas formas de variação linguística, também é variação linguística, onde a oralidade é geralmente marcada pela linguagem coloquial ou informal. Então, a oralidade seria você estar falando, né, conversando com uma pessoa, e você normalmente não vai usar a linguagem culta, você vai estar usando a linguagem coloquial ou informal, enquanto a escrita, em grande parte, está associada à linguagem culta ou formal. Então, se você vai preencher um relatório, por exemplo, você não vai usar a linguagem coloquial, né, ou informal. Você vai estar usando a linguagem culta, para não correr risco, né, do seu relatório ser rejeitado, da sua entrevista de emprego, por exemplo, como já citei anteriormente, ser rejeitada. A gente tem a significação vocabular, também na aula de hoje. A significação vocabular é a linguagem que diferencia o vocabulário e o léxico. O léxico é um conjunto, né, teoricamente infinito de todas as palavras já realizadas e também potências de uma língua. Já o vocabulário é o conjunto de palavras efetivamente realizadas pelos falantes. E sabemos que no estudo de qualquer língua, o léxico, que já foi dito anteriormente do que significa, representa a parte maior da dependência cultural, sendo suscetível, portanto, a mudanças rápidas e constantes, as quais não ocorrem da mesma forma nas outras estruturas. Então, o léxico atuaria como um dicionário, por exemplo. A gente tem a representação da maior parte da cultura, da cultura linguística de uma região, que vai ser suscetível, vai poder mudar, né, ser mudada para ficar um pouco mais fácil para a população falar, né? Então a gente tem algumas mudanças nas palavras de acordo com a região, como eu disse na variação linguística. O que é conotação e denotação? Conotação nada mais é do que o famoso figurado, né? Linguagem figurada, figurativa. A linguagem conotativa ocorre quando as palavras são usadas com sentidos diferentes com o seu verdadeiro significado. Então, a gente tem uma palavra que é usada numa frase em si, que não está lá para expressar o significado real, né? O significado literal dessa palavra. Por exemplo, a gente tem uma frase: o Pelé é o rei do futebol. O Pelé é considerado o rei do futebol pela sua habilidade no futebol. Só que ele não é realmente um rei, né? Ele não governa um país, um país. Então ele não é um rei. O rei do futebol é uma linguagem conotativa, né? O rei, a palavra rei é uma linguagem conotativa naquela frase. Então essa linguagem ela é muito comum nas poesias, nas letras de músicas e nos contos literários. Já a denotação é o oposto. A denotação é a palavra usada no seu sentido literal. Então a gente tem, também conhecida como linguagem denotativa, ocorre quando usamos a linguagem dentro do seu sentido verdadeiro, né, do seu sentido literal, com o objetivo de informar e ensinar algo a alguém. Então, por exemplo, a gente vai estar usando a palavra rei. A gente tem como exemplo da denotação: Ricardo Coração de Leão foi rei da Inglaterra. Então a gente tem a palavra rei no seu sentido literal. Ele foi rei do país da Inglaterra. Ele foi rei da Inglaterra. Tá certo? Então a linguagem denotativa é muito utilizada em documentos, jornais, revistas e em livros didáticos. Desculpa, estou um pouco gago hoje, mas nas próximas aulas eu vou estar mudando isso, certo? A gente tem também as informações, né, implícitas, explícitas e ambíguas, que a gente vai estar vendo nessa aula também. A implícita não é manifestada pelo autor no texto, né? Mas podem ser subtendidas. Então, se você tem um texto em que o autor escreveu o texto, só que a principal ideia do texto não está escrita lá usando palavras, mas o leitor pode subentender aquela ideia. Então a gente tem um texto que a ideia principal não está sendo escrita, não foi escrita pelo autor, mas de você ler o texto você consegue entender, subentender o que ele quer dizer. Muitas vezes, para efetuarmos uma leitura eficiente, é preciso ir além do que foi dito. Então a gente precisa prestar atenção no contexto que aquele texto foi, né, escrito, que seria ler nas entrelinhas, né? A gente está prestando atenção em cada detalhe do texto para conseguir entender a real ideia daquele texto, a real ideia que o autor quis expressar com aquele texto. A gente tem a explícita, né, que é o oposto da implícita. Significa que o falante, né, que o autor do texto quer expressar sua ideia literalmente colocando no papel, né, no texto. Ele vai colocar no texto
a ideia principal que ele quer passar. Então significa que o falante utiliza palavras simples, claras e diretas, evitando assim que o interlocutor possa interpretar mal a mensagem. Então ele vai colocar de forma clara e objetiva no texto o que ele quer expressar, para evitar que tenha um outro entendimento por parte do interlocutor, do leitor, né, que o leitor entenda de forma equivocada o que ele quer dizer. A gente também tem a ambígua, né, a informação ambígua. A ambiguidade é um vício de linguagem que pode ser acidental ou não, e ocorre quando utilizamos um termo que apresenta dois sentidos diferentes. A gente tem dois tipos de ambiguidade: ambiguidade lexical, que é um termo que pode ter mais de significado. Então a ambiguidade ela vai possuir, por exemplo, uma frase que uma pessoa pode entender de um jeito e outra pode entender de outro, né? Tudo é questão de interpretação. E a ambiguidade estrutural: as palavras se posicionam de tal forma que você não consegue entender o sentido da frase. Então a gente tem um texto, né, a estrutura de um texto, que a gente não consegue entender o que significa, porque as palavras estão posicionadas de forma estratégica para provocar a ambiguidade. Então isso aí seria uma ambiguidade estrutural que pode ou não ser intencional. E a gente tem também a coerência textual. O que é coerência textual? A coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Então a gente tem uma coerência, né? O texto ele fica fácil de se entender. A gente consegue entender o que o autor quer dizer já com a coerência textual. Aliado à coesão, a coerência textual tem como função a construção dos sentidos de textualidade. Então a gente tem a coerência textual está ali para manter o sentido do texto, manter o texto na linha, né? Na linha certa, para a gente conseguir entender, para o leitor conseguir entender em si. Por meio da coerência ocorre a formação de uma cadeia de ideias. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender essa aula, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me chamar no privado ou colocar lá no Classroom, que eu vou estar respondendo, tá certo? A gente tem agora a coesão referencial e coesão sequencial. O que é a coesão referencial? A coesão referencial é responsável por criar um sistema de relações entre palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se refere o termo que indica uma entidade ou situação que o falante se refere a si mesmo de referente. Então a coesão referencial ocorre, como dito ali no texto, entre palavras e expressões, na relação entre palavras e expressões dentro de um texto. Então a gente coloca uma frase, uma palavra, e coloca uma expressão para relacionar com essa palavra, ficar mais fácil para o leitor conseguir identificar. E a gente tem a coesão sequencial, que é responsável por criar as condições para a progressão do texto. Então a gente tem se a gente vai escrever uma história, a gente vai ter uma sequência para seguir, né? O início do texto, da história em si. A gente tem uma sequência para manter aquela história, né, com uma coerência que seja mais não que seja mais fácil de se entender, mas que seja melhor pro leitor conseguir ler, né? Porque se a gente não consegue ler um texto em que não é coerente. Ele começa de um jeito e vai passando de assunto para assunto sem terminar nada. Fica difícil de ler esse tipo de texto. Então a gente precisa ter uma sequência de fatos, de ideia, para a gente conseguir manter esse texto. De maneira geral, as flexões do tempo e de modo dos verbos e as conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. E é basicamente isso, né? E é isso por hoje. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender esse slide. Lembrando que ele ficará disponível lá no Classroom para quem quiser estudar. E a atividade que eu vou estar passando para vocês essa semana é uma atividade de interpretação de texto, né? Uma música. Eu vou estar disponibilizando ela lá no Classroom. Vocês vão estar respondendo. Não precisa escrever a questão, tá? Vocês podem escrever no caderno e tal, mas não precisa. Vocês podem colocar só o número da questão e a alternativa que vocês acham que está correta. Não precisa escrever mais nada. Coloca só o número da questão, por exemplo, o número 1, e você coloca a alternativa que você acha que está correta. Então, número 1, letra A, letra B, letra C, letra D.
Então vocês coloquem lá no Classroom, que na próxima aula a gente vai estar corrigindo essa atividade. Tá certo? Então a gente se vê na próxima.